Doutor Pedro, e para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente esmiuçar a questão da reforma tributária, um assunto que sempre ele é recorrente, porque a reforma tributária parece ser um tema por horas distante, por horas muito perto. O que você pode falar sobre aqueles pontos da reforma que já são conhecidos, que já foram aprovados e que de fato eles conhecidamente trazem impactos diretos para as empresas? Nilson, esse ponto que você trouxe ele é muito relevante, porque a gente sente em contato com as empresas, com os clientes, com as pessoas de uma forma geral, que a reforma tributária parece um assunto distante, muito embora eu sempre que tenho oportunidade eu friso. Não é. A reforma tributária, além de já ser uma realidade, tem muita gente que trata ela como se fosse algo assim a acontecer. Não, ela já está acontecendo. E é algo urgente, é algo que a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa se atentar, tanto quanto pessoas físicas, quanto principalmente pessoas jurídicas que estão na linha de frente das principais mudanças que o texto, tanto constitucional quanto legal, ela vai trazer, tá bom? Então, a urgência ela é real e eu recomendo, sinceramente, que as empresas que não estão dando o foco necessário para esse assunto comecem a repensar esse ponto, tá? Por quê? A gente está em 2025 e logo no ano que vem, fim de 2025, já quase no apagar das luzes do ano, e logo no ano que vem a gente já tem a implementação das alíquotas testes para experimentação do sistema. A gente já trata desse ponto das alíquotas testes, principalmente porque existem algumas questões que estão um pouco nebulosas ainda, como, por exemplo, nós não temos as obrigações acessórias já definidas. Então, existe um aspecto legal dentro da Lei Complementar 214 que traz uma obrigatoriedade de cumprimento à risca de todas as normas para que o empresário não tenha que recolher, né, para que a empresa não tenha que recolher nenhum tributo relacionado à reforma. Que nós vamos ter a alíquota de teste ano que vem, 1%, 0,9% para a CBS, 0,1% para o IBS, mas o recolhimento, o impacto financeiro, ele fica deixado de lado se cumprido todas as obrigações acessórias. Aí pergunto, quais obrigações acessórias? Elas ainda não estão definidas. Nós já estamos quase lá, ou seja, as empresas já tinham que estar alterando seus RPs, seus sistemas, treinando a equipe interna para saber fazer a apuração, a distinção de valores de forma correta, segregações, já que existe previsão legal que os tributos atuais não compõem a base de cálculo dos novos. Então, para que isso seja feito de forma adequada, as empresas já tinham que estar treinando. E para isso, todos os modelos já tinham que estar prontos. E eles ainda não estão. Isso é um mistério que nós temos. Então, é um ponto muito sensível em que a gente precisa buscar antecipar o máximo possível aquilo que o governo está fazendo, né, o Ministério da Fazenda está fazendo, no quesito da regulamentação, principalmente no quesito das obrigações acessórias. De pontos que a gente já tem definido. Bom, desde 2023 já não é surpresa. Emenda Constitucional 132 aprovada, que traz ali o arcabouço constitucional relacionado à reforma tributária, e que traz ali no plano constitucional as regras de piso que vão sustentar quaisquer outras que venham a ser criadas por quaisquer dos normativos de regência, lei complementar, ordinária, instituições normativas, tudo tem que estar ancorado dentro da parte constitucional da reforma. E em 2025, esse ano, início do ano, a gente teve a aprovação da Lei Complementar 214. Certo. Essas duas aprovações elas são muito relevantes porque elas vão trazer ali as regras básicas de como vai funcionar esses novos tributos. Então, como que eu vou fazer a apuração? O que que é fato gerador desse tributo? O que que gera crédito? O que que não gera? Já que agora a gente traz para dentro desses novos tributos sobre bens e serviços uma realidade muito próxima do que a gente já tinha, por exemplo, com o ICMS. Não é a mesma coisa, né? Até o regime de crédito ele vai ser um pouco diferente. Lá no ICMS a gente tem a visão do crédito físico, que vai ser o crédito econômico. Então ele muda um pouquinho, mas para fins de ilustração, ele é um bom exemplo, né, em que eu vou levar em consideração o recolhimento em etapa anterior para que seja deduzido do meu débito agora na saída promovida pela empresa. Para quem tributa o ISS, é novidade isso, porque o Entendi. ISS não é um tributo que permite um creditamento. Ele não tinha essa lógica. Não tinha essa lógica, exatamente. Ele é um tributo que vai ter uma incidência direta sobre o valor ali da prestação do serviço e fim de papo. Não leva em consideração o que teve antes disso. E o PIS e COFINS, se ele é não cumulativo, segue a mesma regra do ISS. Vai ser uma incidência 3,65% dos dois somados, do PIS e da COFINS, Uhum. sem direito a aproveitamento de crédito. E no modelo não cumulativo, 9,25% também das alíquotas somadas, eu tenho uma possibilidade de creditamento, porém em um patamar um pouco diferente do ICMS.
né? O Uhum. CMS ele vai ser o método que a gente chama de tax on tax, enquanto o PIS e COFINS é o basis on basis, em que vai seguir aquela linha de creditamento sobre insumos e outras possibilidades de entradas que as leis 10.833, 10.637, elas vão trazer. Esse modelo ele sai e entra o que é mais próximo hoje do ICMS, em que eu vou ter uma não cumulatividade plena pela dedução integral daquilo que foi recolhido na etapa anterior, no momento de apuração dos meus próprios tributos, no sentido de que eu só vou tributar de forma efetiva o valor agregado naquela saída que a minha empresa está promovendo. Tá? Isso, na prática, ela reduz um problema sério que a gente tinha de tributos incidindo sobre eles próprios em cascata. Porque, como eu mencionei, a gente pega o ICMS com a questão do crédito físico. Se eu não consigo aproveitar 100% de crédito de ICMS de uma forma geral, existe um pedacinho que vai para dentro do preço do produto e que vai sofrer novas incidências dependendo do quão longa é a cadeia de produção. Isso majora artificialmente a grandeza tributável. Na teoria, isso não acontece com IBS e CBS, já que sempre o método de creditamento é o que foi recolhido na etapa anterior. E não Tá? tem muito mistério. Não Mas tem. você falou uma coisa super importante. Essa questão dos ERPs, dos sistemas. Nós vivenciamos isso em pelo menos dois grandes momentos dessa lógica tributária no Brasil. Um foi com a nota fiscal eletrônica de serviços, quando ela foi Uhum. implementada, também foi uma correria das empresas para se adaptar, dos produtores de software, e a gente viu isso muito também com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, Uhum. onde quando a gente implantava os projetos de LGPD, onde a gente mais esbarrava era a falta de adequação dos softwares para refletir a legislação. Pelo que você já tem visto, como é que está esse movimento? As empresas, porque você trouxe uma questão de urgência para a gente que, eh, ouvindo você falar, e quem está nos acompanhando deve ter ficado com esse mesmo sentimento, a gente já está atrasado. Na verdade, não é que está na hora de fazer, não. Já era para estar fazendo há muito tempo algumas coisas. E creio que essa questão dos ERPs é um ponto que vai implicar em muitas alterações, em muitas adaptações. Sim, com certeza. Essa linha do atraso é como tá atrasado para uma festa que você está indo de carona. Você tem um horário para chegar, mas você depende de outra pessoa para ir lá te buscar, né? Excelente comparação. Então, nós dependemos muito do poder público na edição dos normativos, das regras, da criação dos programas, todos que vão servir para que as empresas promovam suas apurações desses novos tributos, né? Lembrando, a título de curiosidade, que a gente vai ter a CBS, a parte federal da reforma tributária, em 2027, e a parte estadual municipal com o IBS a partir de 2029, com uma implementação crescente até o fim de 2032. Tá? Então, em 27, daí para frente, e a partir de 29, a gente já tem a incidência desses dois tributos. Com efeito real, não Com é efeito mais real? teste, Não. ou seja, vai ter efeito econômico e efeito financeiro nas empresas. Exatamente. Para o ano que vem, a gente não tem a parte financeira e, inclusive, um ponto. Se a gente, por exemplo, eu mencionei lá atrás que a empresa que promove toda a apuração tributária de forma correta, transmite as obrigações certas, faz tudo certinho, ela não tem obrigatoriedade de recolhimento do IBS da CBS nas alíquotas testes. Mas se ela fizer errado, ela tem que recolher. Porém, o recolhimento que ela faz é integralmente dedutível do PIS e da COFINS. E se não tem saldo suficiente de PIS e COFINS, pode compensar com outros tributos de cunho federal. Tá? Ou Certo. seja, efetivamente a parte financeira do ano que vem a gente não vai ter. Né? Nós vamos ter um aspecto todo de mobilização de trabalho para entender como funciona e fazer da forma correta, mas fazendo certo. Não recolhe, se recolher, compensa integralmente com outros tributos. Então não tem um impacto financeiro Mas efetivo. tem um impacto de processo, tem um Com impacto certeza. de sistema, equipe, Com certeza. treinamentos, adequação das estruturas contábeis, sejam elas internas ou externas, e acho que principalmente as externas. Eu sou contador de formação, já atuei em escritórios de contabilidade no passado, e a gente sabe como é difícil a realidade da contabilidade terceirizada, da informação chegar corretamente. Então, todos esses fluxos vão precisar ser alterados. Exatamente. E com um detalhe importante, além dessa questão do próprio sistema, né, dessa normatização do sistema, o aprendizado do uso e o uso de forma efetiva, é preciso levar em consideração ainda que a reforma ela traz algumas regras já estabelecidas de que, por exemplo,
O crédito que se toma, ele é do tributo efetivamente recolhido e não só destacado em nota. Então, além de ter todo um compliance tributário no que diz respeito ao preenchimento adequado, à emissão de nota de forma adequada, para que eu possa me creditar, eu preciso que a etapa anterior tenha recolhido o tributo. Se ela fez tudo certo, mas não pagou no final das contas, eu não posso aproveitar o crédito. Isso é Entendi. muito complicado. E já é um ponto posto, que inclusive traz um detalhe que, de certa forma, ele traz uma inovação, é um método que já existe com uma cara nova, porque ele traz a visão do split payment. Né? O Uhum. split payment nada mais é do que uma retenção tributária. Então é o que a gente já tem hoje. Vou fazer um pagamento de um serviço, se está incluído dentro das regras de retenção, eu vou ter retenção de imposto de renda, vou ter retenção de PIS/COFINS, vou ter retenção de ISS. É, no split payment funciona igual. A diferença é, eu vou te pagar o valor que a gente combinou, já deduzido o IBS e o CBS. E eu faço o recolhimento em seu nome para garantir que na hora que eu for dar a minha saída, eu tenho crédito, porque você recolheu, querendo ou não, por via de retenção. É uma mecânica que não é idêntica à retenção, mas ela serve para ilustrar como que vai funcionar. Esse monitoramento, ele é fundamental, porque nem todas as empresas vão aderir à questão do split payment, nem todas vão elaborar, né, vão realizar seus pagamentos seguindo essa metodologia. E a ausência de recolhimento na etapa anterior, como mencionei anteriormente, ela ocasiona a não utilização do crédito. Então, ou seja, ao invés de você tributar aquele pedacinho que você agregou no preço do produto, você tributa tudo. E Entendi. aí majora de forma considerável o montante que você vai recolher no final. Doutor Pedro, esses pontos, eles já, por si só, já são muito impactantes, né? São muito Sim. sérios e precisam ser bem observados. Agora, fora isso, de outro aspecto, o que, que já se conhece, que está anunciado, que vai acontecer com a reforma, mas que ainda está dependendo de algum tipo de regulamentação, ou de uma lei complementar, ou de algum tipo de manifestação formal para que passe a valer. Ou seja, o que, que tem que é fofoca tributária, mas que ainda a gente sabe que vai acontecer, está no campo da Tá fofoca certo. tributária, mas ainda não virou, não está normatizado ainda, não está regulado ali de forma clara, mas a gente sabe que vai aparecer aí. Ó, vamos trazer como princípio básico aqui da conversa as próprias alíquotas, né? A gente tem hoje uma estimativa das alíquotas do IBS e da CBS somadas, que deve ficar ali na casa dos 28%, mas isso não está definido por escrito. Até porque, principalmente na parte do IBS, cada estado e cada município vai fixar sua alíquota. Então, no frigir dos ovos, a alíquota do IBS, o somatório da alíquota do estado e do município de destino da prestação ou do bem, vai ser definido ainda em momento posterior. Então, nós especulamos que a carga tributária total, né, a alíquota total dos novos tributos, do IVA dual, né, IBS, CBS, vai ficar na casa dos 28, mas isso ainda não está definido. Pior ainda, o imposto seletivo. O imposto seletivo, né, o imposto do pecado, como alguns gostam de chamar, a gente ainda Uhum. não tem as definições de alíquota para Que esse é aquele tributo. incidente sobre Externalidades negativas, como eles gostam de trazer. cigarro, Exato. Tudo aquilo bebida. que potencialmente pode trazer prejuízo para a saúde e para o meio ambiente vai ser tributado por esse imposto seletivo. Hoje isso já existe. Quem faz as vezes do imposto seletivo é o IPI. IPI, né? Né? Então, por Casos exemplo, que tem até 100% de IPI. sim, por exemplo, cigarros e bebidas alcoólicas, a dizer, e o uísque são os dois produtos mais tributados no país hoje em função dessa política extrafiscal que quer desincentivar o consumo desses produtos, mas não só, são exemplos. No Uhum. caso do imposto seletivo, a gente vai ter ele uma incidência um pouco maior. Então, por exemplo, sobre exploração de ativos ambientais não renováveis. Então, uma árvore, por exemplo, de corte não entra, mas uma jazida mineral entra, petróleo entra, tudo aquilo que não é Entendi. Gás renovável, natural. gás natural, tudo aquilo que não é renovável vai ser objeto de incidência do imposto seletivo em caráter monofásico. Veículos, embarcações, aeronaves, fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e os fantasy sports, né, que são as bets, basicamente. Né? Entendi. Então, vai ser objeto de incidência desse imposto seletivo, cuja alíquota a gente ainda não sabe. Nós sabemos que vai haver uma gradação de alíquota. Então, por exemplo, quanto mais tendencioso o carro é a ser
poluente, dentre outros, ele vai ter uma tendência a ter uma alíquota de imposto seletivo maior. Maior. Para bebida alcoólica vai funcionar também da mesma forma. Então, a bebida alcoólica de 4% de teor alcoólico não vai ser tributado como uma de quase 50%. Entendi. Então, vai haver gradações distintas, mas fato é que ele vai incidir lá no início da cadeia de produção, ou seja, não vai ser uma incidência em cascata que todos vão ter que recolher, mas ele não permite creditamento, tá? Não, Uhum. o IBS, CBS e outros não integram a base de cálculo dele, porém eu não me credito desse valor, tá? E um ponto que eu estava pesquisando alguns dias atrás, eu achei interessante, é que, por exemplo, o veículo ele vai ser objeto de incidência do imposto seletivo. Mas pode ser que determinados insumos para a produção do veículo também sejam. Então, por exemplo, pode ter alguns tipos de minerais que eu vou utilizar na fabricação que vão ser tributados com imposto seletivo. Um Então, chip, talvez, né? exatamente. Um Então, pneu. exato. Aí eu vou ter uma incidência em um momento de aquisição de insumos e depois na saída do veículo, porque se torna um novo produto e um produto que tem previsão de incidência do imposto seletivo. Ou seja, há uma tendência de uma majoração efetiva na carga tributária em função da incidência desse tributo por conta dessas particularidades. Quais são os produtos que vão sofrer essa incidência? A gente já sabe, está lá na Lei Complementar 114 em um dos anexos dela. Agora, qual alíquota vai incidir? Isso a gente não sabe. Um outro detalhe também importante. Existe uma previsão legal na 214 que retira o ICMS da base de cálculo do IBS. Vamos lembrar que eu mencionei há pouco tempo, Uhum. o IBS e o ICMS eles vão conviver durante 4 anos. De 29 a 32, enquanto o ICMS vai diminuindo, o IBS vai aumentando até que eu tenha a virada de chave efetiva em 2033. Perfeito. Para o IBS, eu excluo o ICMS da base de cálculo, mas não para o ICMS. Então, o ICMS hoje, da forma como está posta, o entendimento que impera, pelo menos de um ponto de vista mais legalista, é de que o IBS vai compor a base de cálculo do ICMS. Então, existe projeto de lei complementar 16/2025, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, porém com movimentos assim, a passos bem lentos, Bem né? lentos. Ele foi apresentado, salvo engano, em fevereiro desse ano, e em abril, se eu não estiver muito enganado, ele já foi recebido na Comissão de Finanças e Tributação. Acho que ele está com a relatoria do Mauro Benavides, se eu não me engano, deputado Mauro Benavides. E desde lá, a gente não teve mais nenhuma movimentação. Então, esse é algo que está causando um pouco de ansiedade na turma, né? Porque eu tenho uma possibilidade de uma majoração tributária novamente artificial pela inclusão, ao meu ver, indevida, de um tributo na base de cálculo do outro. Esse é um ponto também que ainda está meio acinzentado aí pela frente, mas que a gente tem expectativa de que essa lei complementar vá passar. Em outras palavras, o que você acabou de nos dizer foi que existe um vácuo normativo. Ou Exato. seja, existe um monte de fofoca tributária, um monte de coisa que a gente acha que pode ser assim, pode ser assado. E o que a gente pode dizer para quem está nos acompanhando, que tem as suas empresas, né, o empresário que está nos ouvindo? O que ele já pode, ou seja, quais são os maiores riscos que ele corre? Né? O que ele pode fazer ainda é uma segunda questão, mas a primeira questão é o seguinte: esse vácuo normativo, essa inoperância, essa falta de movimento das empresas em direção à reforma tributária, acreditando que isso aqui ainda não foi regulamentado, isso aqui a gente não sabe como vai ficar. Qual é o risco que as empresas efetivamente correm de ficar esperando esse vácuo normativo ser preenchido e acordarem um belo dia com um monte de dever de casa para fazer? Na sua opinião, doutor Pedro? Eu achei interessante você trazer o termo dever de casa, né? Todo mundo passou pelo colégio, lembra o desespero que é você chegar num domingo à noite, pegar um caderno da escola e ver que tem uma infinidade de para casa, tudo valendo ponto, que você precisa fazer para o primeiro horário da segunda-feira de manhã. Então, nada que é feito às pressas é feito com qualidade. Ou você faz com tempo suficiente para conseguir desenvolver bem, seja o para casa, ou seja, uma preparação para uma reforma tributária, ou você corre o risco de fazer às pressas e colher os frutos dessa pressa. Nada que é Uhum. feito com pressa é feito com qualidade. Então é muito, muito importante que todas as empresas tenham ciência de que, sendo uma realidade a reforma, muito embora a gente tenha ainda essas lacunas, esses espaços a serem preenchidos, muitos deles a gente já consegue trazer uma previsibilidade, tanto por movimentos do próprio governo, quanto pelas regras, pelos princípios com as quais a emenda constitucional foi aprovada. Essa antecipação
ela é possível com que a empresa já trace caminhos estratégicos para mitigar os impactos da reforma. É evidente, claro, que se todos esses movimentos eles ficam postergados para os 45 do segundo tempo, a chance de marcar um gol fica bem impactada.